Está cada vez mais evidente que a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados não é só para as empresas de tecnologia, não é só para as empresas que coletam dados como atividade fim ou atividade meio. Eu vou falar para vocês hoje 5 profissões que você vai ver que precisam fazer a adequação imediata à Lei Geral de Proteção de Dados. Fique atento nesse vídeo para você ver se a sua é uma dessas 5 profissões que eu vou falar. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor tem pouquíssimo tempo, já há centenas de ações contra as mais variadas empresas possíveis e algumas decisões já começaram a sair demonstrando que a LGPD não se aplica somente para as empresas de tecnologia, não é somente essas empresas que precisam se preocupar com a sua adequação. Muitos de vocês devem ter tomado conhecimento do cliente que entrou com uma ação contra uma construtora e conseguiu uma condenação de R$10 mil contra essa construtora porque os seus dados não estavam sendo devidamente tratados por ela. Perceba, o consumidor entrou com ação contra a construtora, não foi para reclamar do apartamento, do piso, do acabamento. O negócio da construtora é construir prédio, mas agora a preocupação também de todo empresário, de todos os negócios, se eles coletam qualquer tipo de informação, também tem que ser a adequação à LGPD. Então hoje eu vou falar para vocês 5, talvez tenham milhares, de profissões que precisam fazer uma adequação à LGPD de forma até mais urgente, porque talvez ainda não estejam atentos à sua necessidade. Uma das profissões que precisam fazer essa adequação são as clínicas de estética. Muitas vezes a esteticista para poder exercer bem sua atividade e até mesmo para poder acompanhar a evolução do tratamento, a evolução do desempenho, ela precisa tirar fotos de antes e depois. E muitas dessas fotos, elas são com uma pessoa em roupas íntimas, né, em roupas de banho, enfim. Então a exposição acaba sendo muito grande, porque a pergunta é, aonde essas fotos ficam armazenadas? Dentro do celular da própria esteticista? No celular da clínica? Quem é que tem acesso a essas informações? Além dessas fotos, o esteticista também acaba coletando, dependendo do tratamento em que o seu paciente, o seu cliente for sujeito, ela precisa coletar informações sobre a saúde, precisa preencher ficha de anamnese, precisa ter alguma informação sobre patologia, medicações que essa pessoa está tomando. Então perceba, quem é que tem acesso a essas informações extremamente sensíveis? É importante que o esteticista crie um compliance de LGPD, um sistema de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, para proteger essas informações de seus pacientes para 2 coisas. A primeira, para dar uma maior credibilidade para o seu serviço. A segunda é para evitar de ser processado, às vezes por um paciente insatisfeito, como a gente viu o caso aí que eu acabei de citar da Cirela. O apartamento estava perfeito, mas ele ingressou com a ação porque os dados não estavam sendo devidamente tratados pela construtora. O mesmo vai acontecer com diversas profissões. O tratamento, a prestação do serviço pode estar adequada no ponto final, na atividade fim, mas nas questões que são relativas à proteção de dados, não. E as pessoas vão acabar ingressando com a ação. Então, concorde você ou não, a gente está diante de uma nova realidade. Uma outra profissão que precisa fazer essa adequação com toda certeza são os de fotógrafos. Perceba, principalmente os fotógrafos que fazem ensaios de boudoir, ensaios sensuais, ensaios de mães ou famílias em gestação. Existem diversos ensaios, sejam sensuais ou não. Você concorda comigo que algumas fotos você não tem interesse de compartilhar com as pessoas. Tem fotos que você faz questão de publicar na sua rede social, tem foto que você só quer compartilhar com amigos e familiares e tem outras que de jeito nenhum. Então, por exemplo, você está numa festa de casamento, o fotógrafo está exercendo o papel dele, tirando diversos cliques. Pode ser que você esteja hiper animado, dançando na boquinha da garrafa, esteja um pouquinho excedido no álcool e você não queira que essa imagem ou essa filmagem seja compartilhada. E às vezes você também vai fazer alguma fotografia de um ensaio sensual, gestantes, fotos familiares, que você não quer que as pessoas tenham acesso a todas aquelas informações. E a pergunta que fica é aonde o fotógrafo armazena essas imagens? Ele terceiriza a edição para alguém? Ele informa para você que essa edição pode ou não ser terceirizada? E ele vai continuar com essas imagens depois que ele te entregar? Fica com uma cópia com ele? E se ficar, por quanto tempo? Perceba também que o fotógrafo vai precisar fazer esse compliance, vai precisar fazer esse tipo de adequação e vai precisar informar isso agora também através de seu contrato. Essa sim é uma das profissões que eu recomendo
que o termo de consentimento seja devidamente utilizado para informar o usuário, para informar o seu cliente, tudo o que é feito com essas imagens. Terceira. Uma terceira profissão que é decorrente da fotografia são também os videomakers. A gente tem aqui o Aloysio que está me gravando agora, ele precisa fazer uma adequação, porque quem grava vídeos, produz conteúdos para as redes sociais, sabe que nem sempre é tudo bonitinho assim, sempre existem erros de gravações, a gente erra, e dependendo do caso, a gente conversa algumas coisas nos bastidores que a gente não quer que vá para a filmagem. Tem que fazer o seu, tá? E aí a pergunta também que fica é, ok, mas isso está sendo gravado, e o que me garante que essas imagens estão lá conservadas, ou qual é o momento em que ele vai deletar, qual é o dia que ele vai resolver apagar todas essas filmagens. Inclusive os videomakers, assim como os fotógrafos, e na verdade os videomakers acabam fazendo isso com maior frequência, eles terceirizam a edição. Então, o seu produtor de vídeo aí, ele grava e passa para uma terceira agência, às vezes que nem é o seu próprio pessoal, para um outro CNPJ, para fazer essas edições e encaminhar. Então todo esse fluxo dessas informações, dessas imagens, vai precisar ser informado para o consumidor final e o consumidor final aceitar ou rediscutir como é que isso vai ser feito. A quarta profissão, para você que me acompanha aqui no Instagram ou no YouTube há algum tempo, vê que eu falo muito sobre a necessidade de médicos, dos médicos fazerem as suas adequações à Lei Geral de Proteção de Dados. E essa é uma profissão que tem detalhes e que coletam dados extremamente sensíveis e, sem dúvida nenhuma, vão ser um dos profissionais liberais mais sujeitos, mais expostos à LGPD. Inclusive, se você quiser assistir um vídeo sobre LGPD e médicos, hoje esse é um dos vídeos mais vistos no YouTube e eu peço que você clique aqui no card, o Aloysio vai colocar aqui pra gente, e vocês vão conseguir ver, detalhar o que o médico coleta, como é que ele deveria fazer essa adequação e qual é a importância que ele precisa dar para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você é médico, eu convido você a assistir esse vídeo. A quinta profissão são os corretores imobiliários. A gente sabe que hoje um corretor imobiliário, para ele poder exercer muito bem a função dele, seja para vender um imóvel, parcelar ou às vezes alugar, ele precisa da comprovação de renda daquele inquilino, daquela pessoa que tem o interesse de comprar um imóvel. E daí, geralmente, essa prestação de contas sobre a sua informação financeira é enviada através de uma declaração de imposto de renda. E aqui eu faço dois parênteses. A declaração de imposto de renda é uma informação fiscal tão importante, tão sensível e tão relevante que todos os processos, via de regra, no judiciário são públicos, salvo os casos de segredo de família, o que é que a lei determina. Mas por serem públicos, todo mundo pode ter acesso a esses processos, inclusive aos andamentos na internet, etc. Quando eu junto uma declaração de imposto de renda no processo, os juízes costumam colocar esse processo sob segredo de justiça por haver uma informação fiscal extremamente relevante. E aí, perceba, o corretor imobiliário, às vezes ele recebe essa declaração de imposto de renda no WhatsApp dele, ou no WhatsApp dos corretores, a imobiliária recebe no WhatsApp dos corretores. E aí vamos supor que esse corretor não faça mais parte do seu time. O que garante que ele fez, que ele deletou essa informação fiscal? Perceba, eu estou te falando uma de diversas outras informações extremamente relevantes que o profissional, o corretor imobiliário, coleta. Às vezes ele coleta informações do cliente do tipo imóveis. Tem imóveis que o cliente não quer declarar no imposto de renda, por exemplo, mas o corretor sabe quais imóveis aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa não quer declarar um imóvel para não demonstrar para o marido ou para a mulher que tem esse imóvel e isso não ser objeto de uma partilha. Então entenda, são informações muito delicadas que o corretor precisa lidar e a adequação da LGPD para corretores e para imobiliárias são relevantes, são fundamentais, são indispensáveis. Observe que eu falei 5 profissões, mas perceba que qualquer outro profissional liberal que colete informações dos seus clientes, pacientes, usuários, tem a obrigação de fazer a adequação sob pena de ficar exposto, de perder credibilidade e de enfrentar ações judiciais e ter que pagar condenações. Perceba, um advogado, ele coleta informações muito sensíveis, muito delicadas dos seus clientes. Quando essas informações envolvem direito de família, então, nem se fala. O contador sabe exatamente tudo aquilo que o seu cliente declara e às vezes até o que ele só nega. Um arquiteto, ele precisa pegar a declaração de imposto de renda para fazer alguns cadastros na matrícula, em prefeituras, etc. Quando não, ele sabe de detalhes, porque às vezes vem um cliente e fala que quer um quarto igual 50 tons de cinza, quer botar um polidense no meio do quarto. Nada de errado com isso, mas eu tenho certeza
que esse cliente não quer que essa informação seja exposta, ou ele quer pelo menos ter a garantia de que esse arquiteto, de que esses profissionais vão resguardar essas informações. Tudo que foi feito até hoje sobre a entrega de informação para profissionais liberais sempre aconteceu só com base na confiança. O que a lei faz agora é que, além da confiança, a pessoa efetivamente me demonstre o que faz com todas essas informações. Se esse vídeo foi relevante para você, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Hoje a gente já é um dos canais com maiores conteúdos sobre LGPD no Brasil. E convido você também a me seguir nas minhas redes sociais. Semanalmente, a gente produz conteúdo, agora especialmente em LGPD, com a intenção de transformar a vida e o negócio das pessoas através do direito e da justiça. Até o próximo vídeo.